Bem-vindos à Sabedoria Teológica. Hoje, vamos explorar a fascinante narrativa bíblica da vida dos patriarcas, desde o chamado de Abraão até sua morte. Vamos descobrir as incríveis promessas de Deus, os desafios enfrentados e as lições eternas que essas histórias nos oferecem. Prepare-se para uma jornada cheia de fé, perseverança e obediência. Imagine ser chamado por Deus para deixar tudo o que você conhece e partir rumo a uma terra desconhecida, com a promessa de se tornar o pai de uma grande nação. Esta é a história de Abraão, um homem cuja fé e obediência moldaram o destino de gerações. Mas será que ele sempre seguiu o caminho certo? E como Deus lidou com suas falhas e medos? Fique conosco e descubra as fascinantes histórias de Abraão e sua família, repletas de desafios, milagres e a eterna promessa divina. O chamado de Abraão. Nossa jornada começa em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, então chamado Abrão, para deixar sua terra natal, Ur dos Caldeus, e ir para uma terra que ele mostraria. Deus promete a Abraão que ele se tornaria uma grande nação, abençoando-o e engrandecendo seu nome. Abrão obedece levando sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, e partem para a terra de Canaã. Quando chegam, Deus aparece a Abrão e promete dar aquela terra a seus descendentes. A chamada de Abraão nos lembra que a fé exige ação. Deus nos chama a sair de nossa zona de conforto, confiando em suas promessas, mesmo quando o destino não é claro. Assim como Abraão, somos convidados a obedecer e confiar em Deus plenamente. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 9. A viagem ao Egito. Devido a uma fome severa em Canaã, Abrão decide ir para o Egito. Lá, temendo por sua vida por causa da beleza de Sarai, ele pede que ela diga ser sua irmã. Faraó, então, toma Sarai para seu palácio, mas Deus intervém com pragas, revelando a verdade a Faraó. Faraó devolve Sarai a Abrão e os manda embora com muitas riquezas. Este incidente destaca a proteção de Deus sobre Abrão, mesmo em tempos de fraqueza e medo. A viagem ao Egito mostra que, mesmo quando tomamos decisões baseadas no medo, Deus ainda está no controle. Sua proteção e provisão são constantes, mesmo quando falhamos em confiar plenamente. Isso nos encoraja a confiar mais em Deus em momentos de incerteza. Gênesis, capítulo 12, versículos 10 a 20. A separação de Abrão e Ló. De volta a Canaã, os pastores de Abrão e Ló começam a brigar por terras. Abrão sugere que se separem, permitindo que Ló escolha primeiro. Ló escolhe as planícies férteis do Jordão, enquanto Abrão fica nas terras de Canaã. Deus, então, renova sua promessa a Abrão, prometendo-lhe toda a terra que ele podia ver e inúmeros descendentes. A separação de Abrão e Ló nos ensina sobre generosidade e confiança na provisão divina. Abrão deixa Ló escolher primeiro, confiando que Deus suprirá suas necessidades independentemente da escolha. Isso nos desafia a confiar em Deus em nossas decisões e a ser generosos com os outros. Gênesis capítulo 13, versículos 1 a 18. A campanha dos 4 grandes reis. Em Gênesis 14, assistimos a um confronto entre os reis do leste e os reis das cidades-estado da planície do Jordão. 4 reis, liderados por Quedorlaomer, fazem guerra contra 5 reis da planície, incluindo o rei de Sodoma. Os 4 reis vencem a batalha, saqueando Sodoma e Gomorra e levando Ló, sobrinho de Abrão, como prisioneiro. Quando Abrão ouve que Ló foi capturado, ele reúne 318 homens treinados e persegue os invasores até Dan, conseguindo resgatar Ló e todos os bens saqueados. A campanha dos 4 reis e o resgate de Ló mostram a coragem e o senso de justiça de Abraão. Ele não hesita em arriscar sua vida para salvar seu sobrinho, exemplificando a importância da família e da defesa do que é justo.
também destaca a intervenção divina na proteção e sucesso de Abrão. Gênesis capítulo 14. O pacto de Abraão. Em Gênesis 15, Deus faz um pacto com Abrão, prometendo-lhe um herdeiro e uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Deus ordena que Abrão prepare um sacrifício, e durante a noite, uma tocha flamejante e uma fornalha de fogo passam entre as metades dos animais, selando o pacto. O pacto de Deus com Abraão é um lembrete poderoso de sua fidelidade. Deus cumpre suas promessas e nos convida a confiar nele, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Isso reforça a importância de manter nossa fé firme nas promessas divinas. O nascimento de Ismael. Como Sarai ainda era estéril, ela sugere que Abrão tenha um filho com sua serva Agar. Agar concebe e dá à luz Ismael, mas isso cria tensões entre ela e Sarai. Agar foge para o deserto, mas um anjo do Senhor a encontra e lhe promete que seu filho também será pai de uma grande nação. Agar retorna e dá à luz Ismael. O nascimento de Ismael nos mostra que tentar resolver os problemas por nós mesmos, sem esperar no tempo de Deus, pode levar a complicações. No entanto, Deus ainda abençoa e cuida das situações, mostrando sua graça mesmo quando agimos impulsivamente. Gênesis 16. Aliança da circuncisão. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus renova sua aliança, mudando o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e de Sarai para Sara, que significa princesa. Deus estabelece a circuncisão como sinal da aliança. Abraão obedece imediatamente, circuncidando-se a si mesmo e a todos os homens da sua casa. Deus promete que Sara dará à luz um filho, Isaque, com quem estabelecerá a aliança perpétua. A aliança da circuncisão nos lembra que a obediência a Deus muitas vezes requer ações significativas. Este pacto físico simboliza um compromisso espiritual profundo, destacando a importância de sermos fiéis aos mandamentos de Deus em todos os aspectos de nossas vidas. Gênesis 17. A visita dos 3 anjos. Em Gênesis 18, 3 homens visitam Abraão, um deles sendo o Senhor. Eles reiteram a promessa de um filho para Sara, que ri incrédula. Os visitantes também revelam a destruição iminente de Sodoma e Gomorra. Abraão intercede por Sodoma, perguntando se Deus pouparia a cidade por causa dos justos que ali vivem. A intercessão de Abraão por Sodoma nos ensina sobre a importância da oração e da compaixão pelos outros. Mesmo quando uma situação parece sem esperança, a oração pode trazer misericórdia e mudança. Isso nos encoraja a interceder fervorosamente por aqueles ao nosso redor. A destruição de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 19, 2 anjos chegam a Sodoma e são recebidos por Ló. Os habitantes da cidade cercam a casa de Ló, exigindo que os anjos sejam entregues a eles, mas Ló os protege. Os anjos avisam Ló para fugir com sua família, pois a cidade será destruída. Sodoma e Gomorra são consumidas por fogo e enxofre, mas a esposa de Ló olha para trás e se transforma em uma estátua de sal. A destruição de Sodoma e Gomorra é um lembrete severo das consequências do pecado e da desobediência a Deus. A história nos desafia a viver vidas justas e a não olhar para trás com arrependimento, mas a seguir em frente com determinação em nosso caminho com Deus. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e suas 2 filhas refugiam-se numa caverna nas montanhas. Temendo que não haja homens na terra para se casarem, as filhas de Ló embriagam o pai e deitam-se com ele, concebendo filhos. A filha mais velha dá à luz um filho chamado Moabe, e a mais nova dá à luz um filho chamado Ben-Ami, que se torna o pai dos Amonitas. Os Moabitas e Amonitas se estabelecem nas terras a leste do rio Jordão, região que mais tarde é conhecida como Moabe e Amon. Eles desenvolvem suas próprias culturas e identidades,
embora suas origens estejam enraizadas nas escolhas controversas da família de Ló. A história dos Moabitas e Amonitas é um lembrete poderoso das consequências das decisões humanas e da misericórdia de Deus em meio ao pecado e à fragilidade humana. Apesar das circunstâncias questionáveis de seu surgimento, esses povos não são excluídos do plano redentor de Deus. Isso nos lembra da graça abundante de Deus, que pode transformar até mesmo os eventos mais sombrios em oportunidades de redenção e restauração. Abraão em Gerara. No capítulo 20 de Gênesis, Abraão viaja para Gerara com Sara. Temendo por sua vida devido à beleza de Sara, Abraão novamente a apresenta como sua irmã ao rei Abimeleque. Deus intervém em um sonho de Abimeleque, alertando-o sobre o engano de Abraão e ameaçando sua vida se não devolver Sara a seu marido. Abimeleque confronta Abraão, que explica seu raciocínio e sua confiança na maldade das pessoas. Abimeleque, então, devolve Sara a Abraão, dando-lhe presentes e a permissão de habitar em qualquer lugar de sua terra. O episódio em Gerara destaca a falibilidade de Abraão e sua tendência a confiar em suas próprias estratégias, em vez de confiar completamente em Deus. No entanto, também ilustra a intervenção divina, mesmo quando estamos propensos a errar. Isso nos lembra da importância de confiar plenamente em Deus e de não depender de nossos próprios entendimentos. O nascimento de Isaque. Conforme prometido, Sara dá à luz Isaque no tempo designado por Deus. Abraão tem 100 anos quando Isaque nasce, e ele é circuncidado ao 8º dia. Isaque representa o cumprimento da promessa de Deus e a alegria de Sara, que riu quando ouviu a promessa de um filho. O nascimento de Isaque é um testemunho da fidelidade de Deus. Mesmo quando as promessas parecem impossíveis, Deus é fiel para cumpri-las. Isso nos encoraja a confiar nas promessas de Deus em nossas próprias vidas. Gênesis capítulo 21, versículos 1 a 7. A expulsão de Agar e Ismael. Sara vê Ismael zombando de Isaque e pede a Abraão que expulse Agar e Ismael. Deus conforta Abraão, dizendo que também fará de Ismael uma grande nação. Agar e Ismael vagam no deserto, mas Deus os protege e promete a Agar que Ismael será pai de uma grande nação. A história de Agar e Ismael nos mostra que Deus cuida de todos, mesmo daqueles que são rejeitados ou marginalizados. Sua promessa de fazer de Ismael uma grande nação destaca a abrangência de sua graça e cuidado. Gênesis capítulo 21, versículos 8 a 21. O pacto em Berseba. Abraão faz um pacto com Abimeleque em Berseba, garantindo acesso a um poço de água vital. Eles juram lealdade um ao outro, e Abraão planta uma tamargueira em sinal de pacto. O pacto em Berseba mostra a importância de viver em paz e fazer alianças justas com os outros. Abraão demonstra integridade e respeito, valores que devemos buscar em nossos relacionamentos diários. Gênesis capítulo 21, versículos 22 a 34. O sacrifício de Isaque. Em Gênesis 22, Deus testa a fé de Abraão, ordenando-lhe que sacrifique Isaque. Abraão obedece, mas no último momento, um anjo o detém, providenciando um carneiro como substituto. Este ato de fé é um dos momentos mais profundos da Bíblia, mostrando a disposição de Abraão em obedecer a Deus completamente. O sacrifício de Isaque nos desafia a confiar em Deus incondicionalmente. Abraão estava disposto a entregar o que mais amava, acreditando que Deus sabia o que era melhor. Isso nos inspira a confiar em Deus, mesmo em momentos de sacrifício. A descendência de Nacor. No capítulo 22 de Gênesis, é mencionada a descendência de Nacor, irmão de Abraão. Nacor se casa com Milca, irmã de Ló, e tem 8 filhos, incluindo Uz, Buz, Quemuel, Quezede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel, pai de Rebeca. Embora não tão proeminente quanto Abraão, a linhagem de Nacor também desempenha um papel significativo na história bíblica, contribuindo para a genealogia dos patriarcas.
Isso destaca como cada pessoa tem um papel único na história de Deus, mesmo que não seja tão evidente quanto outras figuras. Nacor, o irmão de Abraão, também teve papel significativo no contexto da família patriarcal, pois através dele e de sua descendência, vemos o surgimento de figuras importantes na narrativa bíblica, como Rebeca, que se torna esposa de Isaque, filho de Abraão. O túmulo dos patriarcas. No capítulo 23 de Gênesis, Sara morre em Kiriat Arba, que é Hebron. Abraão pede aos hititas um lugar para enterrá-la. Eles oferecem a Abraão qualquer um dos seus sepulcros, mas ele pede para comprar o campo e a caverna de Macpela, que é o local desejado para o túmulo de sua esposa. A morte de Sara e os últimos anos de Abraão nos lembram que mesmo em nossos últimos dias, a fidelidade e as promessas de Deus permanecem. Abraão continuou a ser abençoado por Deus até o fim de sua vida. A compra do campo e da caverna de Macpela destaca a importância de honrar os entes queridos e a reverência pelos patriarcas da fé. Este lugar se torna um local sagrado para a família de Abraão e uma lembrança tangível da promessa de Deus de dar a terra de Canaã aos seus descendentes. O casamento de Isaque. No capítulo 24 de Gênesis, Abraão envia seu servo mais antigo, Eliezer, para encontrar uma esposa para Isaque entre seus parentes em Mesopotâmia. Eliezer pede a orientação de Deus e pede um sinal específico para identificar a mulher escolhida. No poço, Eliezer encontra Rebeca, que demonstra gentileza e generosidade ao oferecer água para ele e seus camelos. Ele percebe que ela é a resposta à sua oração e pede permissão aos pais de Rebeca para levá-la como esposa de Isaque. O casamento de Isaque e Rebeca é marcado pela providência divina e pela resposta à oração. Ela se torna uma figura importante na história de Israel, mostrando como Deus guia os eventos e escolhe aqueles que são fiéis a Ele. Isso nos lembra da importância de buscar a vontade de Deus em nossas escolhas, especialmente no casamento. A descendência de Setura. Após a morte de Sara, Abraão se casa novamente com uma mulher chamada Setura. Com ela, ele tem 6 filhos: Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. A descendência de Setura é frequentemente esquecida, mas ela também desempenha um papel na história bíblica. Seus filhos se tornaram os ancestrais de diversas tribos árabes, contribuindo para a diversidade étnica da região. Isso destaca como Deus continua a cumprir suas promessas através de várias linhagens, mesmo além da linha direta de Abraão. Gênesis capítulo 25, versículos 1 a 4. A morte de Abraão. Abraão, o patriarca que recebeu as promessas de Deus, viveu uma vida longa e cheia de eventos marcantes. No capítulo 25 de Gênesis, a Bíblia registra a morte de Abraão, que ocorreu em boa velhice. Abraão viveu 175 anos. Sua vida foi marcada por sua obediência a Deus, suas viagens pela terra prometida e o estabelecimento de uma linhagem que daria origem ao povo de Israel. Na sua morte, seus filhos Isaque e Ismael se reuniram para sepultá-lo, demonstrando uma trégua temporária entre os meio-irmãos. Eles o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o hitita, que fica próximo a Mamre. Este é o mesmo lugar onde Sara, esposa de Abraão, havia sido enterrada anteriormente. A caverna de Macpela, localizada em Hebron, tornou-se um lugar de descanso final para os patriarcas e suas esposas, sendo um marco importante para o povo de Israel. Abraão foi enterrado com honra e respeito, seu legado perdurando através das gerações. A morte de Abraão marca o fim de uma era, mas também o início do cumprimento das promessas de Deus. Sua vida é um testemunho de fé, obediência e a certeza de que Deus cumpre suas promessas. A união de Isaque e Ismael em seu sepultamento simboliza uma esperança de reconciliação e paz entre os descendentes de Abraão. Isso nos lembra da importância de honrar nossos antepassados
e buscar a unidade e a paz entre nossas próprias famílias e comunidades. A descendência de Ismael. Ismael, filho de Abraão com Agar, também tem sua linhagem registrada no capítulo 25 de Gênesis. Ele tem 12 filhos, que se tornam os chefes de 12 tribos árabes, conforme prometido por Deus a Abraão. Entre eles estão Nebaiote, Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Essas tribos se estabeleceram nas regiões que se estendem desde o deserto da Arábia até as fronteiras do Egito, vivendo uma vida nômade e contribuindo para a rica tapeçaria cultural do Oriente Médio. Seus descendentes desempenharam papéis significativos na história e na cultura da região, influenciando o desenvolvimento da linguagem, da religião e da sociedade. A descendência de Ismael é uma lembrança da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo quando os caminhos parecem diferentes dos esperados. Embora haja diferenças históricas e culturais entre as tribos árabes e os israelitas, ambos são descendentes de Abraão e, portanto, compartilham uma conexão ancestral profunda. Essa história nos ensina a valorizar a diversidade e a buscar a compreensão mútua, reconhecendo que todos somos parte da mesma família humana sob o cuidado de Deus. Gênesis capítulo 25, versículos 12 a 18. Ao longo deste vídeo, exploramos as histórias fascinantes e inspiradoras dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, assim como de suas famílias. Desde os primeiros dias de Abraão até as gerações subsequentes, testemunhamos a fidelidade de Deus em meio às circunstâncias mais desafiadoras, e a maneira como ele guia e protege aqueles que o seguem. Dos desertos da Arábia às terras férteis de Canaã, vemos a mão de Deus tecendo seu plano redentor através de cada geração. Essas histórias não são apenas relatos do passado, mas lições vivas para nossas vidas hoje. Elas nos lembram da importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando os caminhos parecem incertos. Nos desafiam a viver com fé e obediência, sabendo que Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo que os prazos e os métodos possam ser diferentes dos esperados. À medida que contemplamos as vidas dos patriarcas, somos confrontados com nossas próprias jornadas de fé. Podemos nos identificar com seus triunfos e suas falhas, suas alegrias e suas tristezas. Mas, acima de tudo, somos lembrados do amor inabalável de Deus por seu povo e sua capacidade de transformar vidas e nações através de seu poder redentor. Que possamos aprender com essas histórias antigas e aplicar suas lições em nossas vidas hoje. Que possamos confiar em Deus em todos os momentos, obedecer à sua vontade e compartilhar seu amor com o mundo ao nosso redor. Que as vidas dos patriarcas sejam um testemunho inspirador de como Deus pode usar pessoas comuns para realizar seus propósitos extraordinários. Que possamos viver nossas vidas em resposta à sua graça e fidelidade, sempre buscando glorificá-lo em tudo o que fazemos. Obrigado por assistir. Que as histórias dos patriarcas continuem a nos inspirar e guiar em nossa jornada de fé. Que Deus abençoe a todos.